Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 102. Preocupações. Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, vamos lá então para o primeiro episódio da semana, e vamos começar falando sobre preocupações. Como a gente começa a segunda-feira, é uma nova semana de trabalho, enfim, a gente tem sim sempre preocupações na nossa cabeça, mas geralmente muitas das preocupações que nós temos são coisas que não aconteceram ainda, ou são coisas que nunca vão chegar a acontecer. Por que eu falo isso? Segundo estudos, praticamente 90% dos nossos pensamentos, das nossas preocupações são sobre coisas que nunca vêm acontecer. Pensa só, muitas coisas que a gente fica preocupado, fica pensando na vida, nossa, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, são só simulações. A gente vai criando cenários dentro da nossa cabeça de acontecimentos que a gente acha que possa vir a acontecer. E a gente vai formando isso, e a gente vai criando essa preocupação, esse estresse, e a gente vai se desgastando. Então, o que eu quero trazer para vocês com a dose de energia de hoje é pensar nessas preocupações de uma maneira diferente. Na verdade, a gente se colocar numa situação mais produtiva, digamos assim, com as nossas preocupações, tá? Por que eu falo isso? Eu, como sou uma pessoa ansiosa, naturalmente sou bastante ansiosa, eu tenho muitas preocupações. Só que eu comecei a perceber que, por conta de todos esses meus estudos, essa minha ideia de estar mais consciente no momento presente, eu consegui tirar boa parte das minhas preocupações. Quando eu falo tirar a parte das minhas preocupações, não quer dizer que eu estou resolvendo um problema que eu tenho. Eu estou só aliviando a minha cabeça para aquele momento. Por quê? Porque, como eu falei, que boa parte do tempo a gente fica com preocupações na nossa cabeça de coisas que nem aconteceram ainda, que pode ser que nem aconteçam, a gente acaba perdendo a nossa energia para o nosso momento presente. Então eu comecei a perceber que eu estava tendo capacidade de fazer isso. Eu estava numa conversa com meu marido, conversando sobre um problema, nossa, isso pode acontecer, eu comecei assim, peraí, Andrea, peraí. O que você pode fazer agora para você resolver esse problema, essa preocupação que você tem? E naquela hora, naquele momento, eu não podia fazer nada. Eu estava, então, tirando a minha atenção daquele momento com a minha família, preocupada em alguma coisa que eu não podia resolver naquele momento. Então, eu queria dar umas dicas para vocês, o que vocês podem fazer, por exemplo. Que eu comecei a fazer. Se eu tenho essa preocupação, se eu tenho isso, eu pego e anoto. Se eu não tenho anotar, eu tenho meu celular. Todo mundo tem o celular por perto sempre. Você pega e anota em algum lugar no teu celular ou no papel que estiver por perto e anota. Tenho que pensar nisso mais tarde, ou como ver isso mais tarde. Mas se naquele momento você não tem nada que você pode fazer e você sabe que tal dia e tal horário vai ser melhor para você estar pensando naquilo, por exemplo, uma preocupação que eu estava era uma preocupação de trabalho. E eu estava pensando nisso domingo, 6 horas da tarde. Domingo, 6 horas da tarde, eu não podia resolver nada daquele problema que eu tinha, porque eu dependo, para resolver aquele problema, de pessoas em horário comercial, que não é domingo às 6 horas da tarde. Então, a melhor coisa que eu tinha para fazer é anotar aquilo, deixar de lado e voltar para minha família, voltar nas pessoas que estão comigo. Então,
Não é fácil, gente, não é sempre que eu consigo, mas quando a gente consegue se dar um tapinha nas costas e falar, "Ê, você conseguiu, tá? Voltou no momento presente." Porque essas preocupações geram muito estresse. Então, como eu já falei, já contei para vocês aqui que eu não sou uma pessoa super organizada. Então, eu não tenho tudo muito preparadinho. Então, essas preocupações às vezes aparecem do nada para mim e eu tenho que anotar em algum lugar. Mas uma coisa que eu gosto muito de ter é caderninho de anotação. Então, eu sempre tô com meus caderninhos de anotações, tem sempre uma agenda, alguma coisa que eu coloco as minhas ideias e o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, nessa preocupação, eu abro a agenda do meu celular e já coloco na minha agenda, verificar isso amanhã, 8 horas da manhã, por exemplo. Então eu já tirei aquela preocupação naquele momento e joguei para mais tarde. Não é, no sentido que naquele horário que eu programei, eu tenho sim capacidade de buscar ajuda, de perguntar para mais pessoas, coisa que eu não posso fazer no domingo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. É um alívio sobre essas preocupações que a gente não pode estar resolvendo no momento, tá? Então a ideia seria colocar na tua agenda. Se você é uma pessoa que está sempre preocupada, que você está sempre, se percebe que tua cabeça está sempre pesada, que você tem sempre uma preocupação, uma outra sugestão seria para você vir mais para o momento presente, estar mais consciente. Eu gosto de usar a palavra consciência, porque quando a gente percebe onde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente consegue resolver melhor as coisas. Quando a gente anda muito no piloto automático, a gente não sabe o que a gente está fazendo e o estresse toma conta da gente. Para isso, eu sugiro também, por exemplo, você pode colocar um alarme no teu celular, que a cada hora ou a cada 2 horas, por exemplo, toca o celular e tem um lembrete no celular que te pergunte assim, o que você está pensando agora? É positivo ou é negativo? E se você está preocupado, é algo que realmente vale a pena se preocupar? Ou é só uma ansiedade sua que você consegue, talvez, passar isso para pensar em outra coisa? Então, quando você começa a avaliar as suas respostas, sim, eu estou pensando positivo, sim, ou não, eu não estou pensando positivo, eu estou só preocupada, eu só acho que tudo vai dar errado. O que você está preocupado? Você consegue resolver agora? Qual é o passo que você consegue resolver agora para que essa preocupação comece a diminuir? Se não tem nada para fazer, anota no papel, anota em algum lugar para tirar isso da tua cabeça e deixar você um pouco mais relaxado. Aí você consegue pensar nisso mais tarde com mais calma. E tem várias técnicas para isso. Por exemplo, quando toca esse alarme para você voltar, ter a consciência de onde você está e você dá uma caminhada, levanta da cadeira, se você está trabalhando ali, levanta da cadeira, vai tomar uma água, vai respirar um pouco, depois volta. Incorporar pequenas atitudes como essa no seu dia a dia vão transformar muito a tua vida. Você vai baixar o nível de cortisona no teu corpo, o que vai fazer você se sentir muito melhor, você vai se sentir mais calmo. Eu não tô falando que isso resolve o problema que você está preocupado, mas com certeza com uma cabeça mais tranquila, quando você está mais relaxado, você consegue achar soluções mais fácil. Se você puder também, se está muito estressado, fazer um exercício físico nessa hora ajuda bastante. Tome mais água, faça alguma coisa que você cuide de você. Então, para você tirar toda aquela energia que está em cima de um estresse, de uma preocupação e colocar essa energia de uma maneira positiva para dentro de você. Certo? Então, sempre lembre, tem alguma coisa que eu posso fazer agora para resolver essa minha preocupação? Se sim, você vai lá e faz nem que seja um pouco de alguma coisa, já vai te fazer muito bem. Se você não pode, anota em algum lugar que você possa ver depois, para você poder tirar isso da tua cabeça e deixar você mais tranquilo. As preocupações, muitas vezes, como eu falei, são sobre coisas que não vão acontecer, mas na tua cabeça elas vão acontecer porque você está preocupado com isso.
Mas veja, olhe para trás com tantas as preocupações que você já teve e quantas delas realmente aconteceram, quantas delas foram só ilusões da tua cabeça, quantas delas foram só algumas ansiedades por algo que já passou. A gente sabe, com a experiência que a gente vai passando, que hoje a gente faz atividades que antes pra gente era super estressante. Então, é normal a gente passar por isso. Mas quanto mais a gente traz consciência para o momento presente, a gente consegue resolver melhor aquilo. Seja anotando, então, como eu falei, ou seja, respirando e pensando, trazendo a calma para daí depois você conseguir resolver aquilo melhor. Várias vezes eu tive essa experiência de anotar, de deixar para depois e de repente, fazendo uma outra atividade, fazendo alguma coisa que não tem nada relacionado com essa preocupação, me vem uma ideia, me vem uma luz, me vem uma intuição de como que eu poderia estar trabalhando nisso. E eu sugiro para vocês tentem isso. Acredite que isso possa vir mais fácil quando você dá tempo para o universo, para tudo conspirar com relação àquilo que você está fazendo. Só que quando a gente está no caminho desse fluxo, quando a gente não deixa essa corrente boa trazer para a gente, o negócio não funciona. Então, as preocupações, gente, as preocupações são coisas que sim, muitas acontecem, mas a maioria não acontece. Então, se você está preocupado com alguma coisa, veja se realmente é algo que vale a pena se preocupar. Se realmente é um problema que sim, você tem que resolver. Se você não sabe como resolver agora, comece anotando, comece fazendo talvez um diário sobre aquilo e saia da preocupação, venha para o momento presente, vá pensar em outra coisa e depois você volta. Você vai ver como isso vai te ajudar, porque você precisa voltar mais e viver o dia de hoje, o momento agora. Eu comecei a me culpar menos por estar... porque assim, eu sou uma pessoa muito agitada, então eu preciso estar sempre produzindo. Se eu ficar sem fazer nada, é como se eu estivesse perdendo o tempo da minha vida. Como eu já comentei aqui, eu nunca fui fã de passear em parque, por exemplo. E hoje eu curto mais isso, eu consigo estar mais presente, porque a minha cabeça, por conta da ansiedade, eu sempre estava ou eu estava no passado, ansiosa por coisas que fiz, falei, que eu não queria ter feito, ou que eu deveria ter feito, coisas que eu falei que eu não deveria ter falado. Então essa ansiedade, essas preocupações de coisas que passaram, que eu já não tenho mais o que fazer, e ansiedade por coisas do futuro, mas eu nunca estava no presente. Então a gente precisa aproveitar o momento presente, porque senão a vida passa e você vê, nossa, foi um ano. Sim, foi, você não estava presente em nenhum desses dias que passaram, entendeu? Então eu trago para vocês hoje, para começar essa semana, a gente começa ela bem, que a gente comece ela com o pé mais no chão, que a gente consiga respirar e entender que cada dia é um dia que a gente deve viver bem. Cada hora é um pedacinho do nosso dia, cada dia é um pedacinho da nossa vida, e assim a gente tem que transformar uma vida com mais apreço, que a gente consiga gostar de cada momento que a gente está passando. Sim, a gente tem dificuldades, mas quando a gente está mais presente, a gente consegue trazer mais soluções e mais energia para aquilo. Beleza, gente? Era esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje aqui. E amanhã estamos aqui de volta. Terça-feira volto com mais um episódio para vocês. Agora que o Dose de Energia vai ser, então, de segunda a sexta, todo dia um episódio aqui para te ajudar a ter mais inspiração, para trazer mais energia para o teu dia a dia e que assim a gente consiga trazer, então, mais energia para todo mundo que está ao redor da gente, não é mesmo? Valeu, gente. Obrigada. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração.
Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!